Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 39. Eu sou a professora Flaviane e não deixem, de ter em mãos os seus materiais. Como eu sempre peço para vocês, caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para que vocês façam suas anotações. Esse material faz parte da aula, então é necessário que vocês os tenham em mãos e também vai ajudá-los a responder as atividades mais tarde, a fazer o exercício de fixar o conteúdo, de realmente sentar, estudar. Vocês precisam parar, prestar atenção, anotar, mais tarde fazer os exercícios, que vai auxiliar nessa questão da fixação também. Então não deixem de ter os materiais em mãos, pois eles fazem parte da nossa aula. E vamos começar então o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles fazem parte de uma série de questões ali envolvendo as Nações Unidas, é a ONU que propôs esses objetivos, aos quais o mundo todo ele tem acesso e se propõe a cumprir. Então, o nosso objetivo é expor os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a gente vai ver então o passo a passo deles ali, quais são esses 17 e quais são os seus objetivos ali. Então, os objetivos. O que é o desenvolvimento sustentável primeiro? É aquele que consegue atender às necessidades da geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras. Ou seja, é nós utilizarmos os recursos, é nós vivermos de uma maneira boa, satisfatória, confortável, mas sem que a gente possa prejudicar aqueles que virão mais à frente, sem prejudicar as gerações futuras. Então, a gente ter um consumo consciente, nós respeitarmos o próximo, respeitarmos as leis, respeitarmos a vida do próximo. Então, a gente viver de uma forma adequada, respeitando também o nosso futuro, aquelas pessoas que virão depois de nós. Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, que recebeu o nome, então, de Agenda 2030, e é composta por 17 objetivos, que são também conhecidos como ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, para que se faça cumprir essa agenda, a gente tem esses objetivos, que foram propostos, então, pela ONU. Os objetivos, os ODS, são um apelo global, então, como a gente viu, a todas as nações que fazem parte, então, ali da ONU, é um apelo global à ação para acabar com a pobreza, para proteger o meio ambiente e o clima, bem como garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e prosperidade em todos os lugares. Então, é como eu comentei anteriormente com vocês, é viver de uma forma satisfatória, de uma forma boa, de uma forma decente, digna, mas sem comprometer as próximas gerações. Cada objetivo tem metas, então cada objetivo e suas respectivas metas abordam aspectos diferentes que convergem, então eles se unem, se encontram, vão pelo mesmo caminho, pelo fato de serem essenciais para a viabilidade de uma sociedade sustentável. Então, o foco é essa questão da sustentabilidade, de vivermos bem, mas de forma sustentável, para que a outra geração também viva bem e de forma sustentável. Então, cada um dos 17 objetivos, eles têm elencados ali metas para que aquele objetivo, então, seja alcançado. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, o primeiro objetivo. Então, o que nós temos de título é o objetivo. E o que nós temos aqui em tópicos são as metas para que se alcance esse objetivo. Então, o primeiro objetivo aqui é o quê? A erradicação da pobreza. Então, quais são as metas para que isso aconteça? Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. Que os países construam parcerias que viabilizem a mobilização de recursos para a criação de programas e políticas para que a pobreza seja erradicada, em todos os sentidos. Reduzir pela metade, então a metade, a proporção de pessoas que vivem em situação de pobreza. Então a pobreza é sim um dos maiores males,
Quando a gente fala, até já comentei com vocês em relação à distribuição de renda, o problema principal não é a distribuição de renda, o problema é a pobreza. As pessoas que não têm acesso ao alimento, elas não têm força para trabalhar, elas não conseguem, né, desenvolver em relação, né, ao seu corpo ali, ela não se desenvolve a mente. Então, a pobreza é um dos principais males que nós temos hoje, é a sua erradicação, né, a sua diminuição e, por fim, a sua erradicação, ela deve ser, sim, um objetivo de todo mundo. Porque imagina você não ter o que comer, fique um dia inteiro sem comer. Agora, imagine pessoas que ficam 2, 3 dias, né, comendo muitas vezes, fazendo uma refeição, ou, né, pulando dias, não tendo o que comer. Então, a pobreza é sim um problema, né? Como eu comentei, ela inibe com que a pessoa tenha forças para trabalhar. As crianças, elas não conseguem se desenvolver, elas vão ter atrasos, tanto de crescimento quanto atraso cognitivo. Tudo isso faz parte, né, dos males que a pobreza provoca. Então, a erradicação da pobreza é um dos primeiros objetivos, porque ela é muito importante, né, que isso aconteça. O segundo objetivo e as suas metas. Então, o objetivo de fome zero, então já vai de encontro, né, com aquela questão ali de se erradicar a pobreza. Então, fome zero e agricultura sustentável. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, essa produção, com que a produção agropecuária ela possa alcançar mais pessoas, né? Mais pessoas tendo acesso à comida, então a gente consegue erradicar a fome e também erradicar, com isso, a pobreza. Países que desenvolvam programas e políticas que possam dobrar a produtividade de pequenos agricultores. Ou seja, é você conseguir, né, com que o mundo ele consiga produzir mais alimentos e que esses alimentos eles possam ser distribuídos a mais pessoas. Não adianta a gente ter uma produção grande se esses alimentos eles chegam a poucas pessoas. Então, que os alimentos eles possam chegar a mais pessoas. Saúde e bem-estar. Então, o objetivo é esse e as metas: garantir o acesso à saúde, né, a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, é ter acesso a questões sanitárias, ter acesso, então, a médico em geral. Eu só vou dar um pause aqui, gente, para tomar uma aguinha só um pouquinho, tá? Então, retomando aqui o nosso assunto, um dos objetivos, né, o objetivo é a saúde e o bem-estar, e uma das metas, como eu falei, é garantir, então, esse acesso à saúde de qualidade, promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Isso envolve, então, né, qualidade de vida, envolve acesso à saúde, envolve, então, a erradicação da pobreza que nós vimos antes. Para que a gente tenha saúde e bem-estar, é preciso que o nosso corpo e mente estejam funcionando de comum acordo. Redução da mortalidade neonatal, né? Então, crianças nascidas mortas, né? Ou crianças que morrem logo após ao nascer. Então, isso passa por uma gestação bem acompanhada, né? Que a mãe, no momento em que ela está gestando ali, ela tem acompanhamento. O parto, ele possa ser feito de uma maneira correta também, né? Um acesso a um hospital ali, a mãe ela possa ser assistida nesse processo. Então, redução da obesidade. A obesidade hoje, para vocês terem noção, é um assunto extremamente sério e a obesidade mata mais do que a fome. Então, hoje a obesidade virou uma questão de saúde pública realmente. Então, você estar ativo, né? Você se alimentar de uma forma correta, você se importar em fazer os exercícios ali, estar sempre em movimento, isso contribui então para essa redução de riscos da saúde, né? Porque nós evoluímos, nós chegamos até aqui, não foi sentadinho numa cadeira, não foi parados, nós chegamos até aqui em movimento. O nosso corpo ele evoluiu para estar em movimento, então é bem importante que vocês reflitam, pensem sobre isso, em questão, né, da saúde corporal, da saúde mental, nós estarmos nos exercitando, isso traz também benefícios para a nossa saúde mental. Então, redução da mortalidade infantil,
da obesidade, erradicação de doenças, né, que a gente tem, então doenças que podem ser tratadas, curadas, que elas podem ser evitadas através de tratamentos como as vacinas. Então é importante também esse acesso de todos a essas questões aqui, conscientização quanto ao uso do álcool e drogas. Então é importante também que se fale, que se pense sobre os malefícios disso, né, para o nosso organismo, para os nossos familiares, né, que nós estarmos bem com os nossos familiares também faz parte de um bem-estar, de uma saúde mental. Às vezes a gente, né, vocês como jovens ali pensam, só escutam as drogas são ruins, as drogas são isso e aquilo. Mas se fosse bom, se fosse ruim, né, ninguém usava. O problema é que a sensação que ela causa inicialmente é até interessante, mas é a longo prazo. E a família que fica? E o seu corpo, a sua saúde, a degradação que aquilo vai trazer a longo prazo? Então é necessário refletir sobre isso também. Importância do bem-estar psicológico, físico, né? Então envolve tudo isso que a gente conversou agora. Então, saúde e bem-estar é a saúde física do corpo, você bem alimentado, bem nutrido, você se exercitando, estar em movimento, e a saúde mental também, porque se você não tiver com a cabeça legal, se você não tiver bem disposto, nada disso vale. Então, vocês conversarem, né? Se estiverem com algum problema, procurem alguém nessa pessoa que vocês confiem, conversem, desabafem. Às vezes você só precisa, né, colocar para fora alguma coisa que está te angustiando, então procure alguém no qual você confie, né, e converse e busque ajuda também em relação à nossa saúde mental, isso é bem importante. O quarto, então, objetivo, educação de qualidade. E as metas? Garantir o acesso à educação inclusiva, né, de qualidade e equitativa, então todos tendo acesso, independente da sua condição física, social, né, condição de sexo, né, que todos tenham acesso à educação. Promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Envolve todos os níveis educacionais, ou seja, vai desde ali a creche, uma pré-escola, até os níveis universitários para cima, né, graduações, pós-graduações, doutorados, enfim, que todos possam ter esse acesso e um acesso de qualidade. Que a educação ela seja viável para todos, sem a discriminação de gênero. Então todos, né, independente de ser homem, de ser mulher, independente da sua escolha, né, de sexual e tudo mais, que essa pessoa ela possa ter acesso, ela não seja discriminada, para que ela possa estudar. Então a educação de qualidade é o acesso. Então é necessário que todos os órgãos, né, eles se mobilizem para esse acesso, que as pessoas elas possam estar. E quando elas estiverem, que o que elas estiverem estudando, então, seja de qualidade. Igualdade de gênero é o quinto objetivo. E as metas? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Erradicação de todas as formas de violência contra meninas e mulheres, né? Hoje, cada vez mais nós vemos e nós temos, ainda bem, né, campanhas em relação a isso, né, prevenindo essa violência contra a mulher. Então, e que cada vez mais se tenha, então, meninas e mulheres recebam os mesmos incentivos e oportunidades educacionais, profissionais, igual acesso a serviços de saúde, segurança, então que as mulheres elas possam estar presentes, né, nos locais. Igualdade de gênero, então, envolve não só as mulheres, nós falamos mais sobre as mulheres, porque, querendo ou não, né, em relação ali à violência, né, doméstica, a maioria das vezes é contra as mulheres, então que as mulheres elas possam ter esse acesso, que por muito tempo foi negado. A água potável e saneamento. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Então, para que a gente possa ter água potável, ele tem que caminhar junto, vai na mesma mão que o saneamento. O que é o saneamento? É você ter uma rede de esgoto, né? Que o esgoto ele seja tratado, não seja enviado para qualquer lugar. Então, esse esgoto seja tratado e aí sim, esse esgoto ele não contamine, né, lençóis freáticos, ele não contamine rios,
lagos, né, locais aos quais outras pessoas que precisam de água, elas terão acesso então a uma água potável e não uma água, né, não tratada, uma água que venha de esgoto. Gestão mais responsável dos recursos hídricos. Então, é pensar, né, como vamos utilizar esse recurso para que ele seja bem, né, ele seja bem empregado, bem utilizado, não existe essa questão do esgoto sendo jogado diretamente nele. Então, essa gestão responsável desse recurso, saneamento básico em todas as regiões vulneráveis. Muitas vezes, né, os locais onde há pouco acesso à água é onde mais a gente vê o saneamento não desenvolvido, né, o saneamento, o esgoto, outras questões ali não tratado. Proteção dos ecossistemas relacionados à água, como rios e florestas, então vai ali de encontro ao que a gente já comentou, né, para que esse esgoto, essa água que não esteja limpa, não esteja tratada, ela possa ser tratada para que ela não vá para esses locais que vão mais tarde fornecer água potável. Então é isso, né? É pensar e repensar a gestão, o cuidado com a água. Energia. Energia limpa e acessível. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, então confiáveis, sustentáveis e modernas para todos. Que a energia fornecida também seja limpa e barata, que não haja dificuldade de acesso pelas pessoas, né? Assim como a água, a energia também é um recurso, é um bem no qual hoje, né, na sociedade em que a gente vive, no estágio em que nós estamos, nós não conseguimos viver sem, que é, né, através da energia que a gente tem. Tá podendo ter essa aula, né? Vocês têm então o acesso à internet através da energia ali e tudo mais. Através da energia nós temos a questão dos alimentos, a refrigeração dos alimentos, o nosso banho, a TV, né, ligada na luz elétrica. Então tudo isso envolve a energia. Então que mais pessoas elas possam ter esse acesso, seja por meio de uma energia solar, de uma energia eólica ou de alguma outra que ainda não foi pensada. Então que a energia ela possa ser fornecida e que ela seja de um fácil acesso, principalmente para aquelas pessoas que não têm tantas condições. Trabalho decente e crescimento econômico. Então, se promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e um trabalho digno a todos. Então, que todos possam ter acesso a um trabalho que lhe forneça renda, né? Essa renda, ela vai oferecer dignidade para essas pessoas, porque a partir do momento que você pode trabalhar e você tem o seu dinheiro, você tem acesso a muitas coisas, a alimento, a educação, a saúde, a energia, a água. Então, através do trabalho, você consegue erradicar muitas dos outros problemas ali. Apoiar o empreendedorismo, criatividade, inovação, incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas. Então, se você tem uma ideia, que a sua ideia possa ser colocada em prática. Aqui vai muito, então, de questões jurídicas, questões mais governamentais, né? Então, que os próprios governos dos países, eles facilitem essa questão de empreender, né? Das pessoas, elas poderem ter o seu próprio negócio. A pessoa prosperando com o seu negócio, ela consegue empregar outras pessoas, ela consegue gerar renda para outras famílias. Então, que seja mais facilitado, né? Que o acesso a você desenvolver empresas, né? Criar e desenvolver empresas, ele possa ser mais facilitado. Indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes, então, que possam se adaptar. Promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, as indústrias que já estão em funcionamento, que elas possam cada vez mais se reinventar, se modificar, melhorar, né, inovar. Que os países aumentem os incentivos para as pesquisas científicas, o acesso à internet e promovam uma maior democratização no acesso às novidades tecnológicas e de produção. Então, você tendo esse acesso a todas essas coisas, você vai estar também fomentando, vai estar incentivando o que nós vimos aqui, ó, o empreendedorismo, o trabalho. Então, uma coisa leva a outra.
Redução das desigualdades. Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países, né? Então, não só dentro do país ali de origem, mas em todos os países do globo. Melhor distribuição de renda dentro das nações, estreitar os laços entre as pessoas. Então, aqui a desigualdade, ela vai conseguir ser reduzida, conseguir ser combatida quando nós tivermos a erradicação da pobreza, quando as pessoas elas possam ter, então, acesso a empregos, né? Então, quanto mais pessoas dentro do mercado de trabalho, menos desigualdade, menos pobreza, menos fome nós vamos ter. Então, esse passo ele está vinculado aos demais. Cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Que os países eles viabilizem uma urbanização inclusiva e sustentável, uma capacidade de planejamento, uma gestão participativa. O que é gestão participativa? É que a comunidade ela possa participar nas decisões junto aos órgãos, por exemplo, uma prefeitura. A prefeitura quer implantar um parque, a prefeitura quer asfaltar um local, a prefeitura quer mudar a via de um local, que a comunidade ela possa ser consultada para ver se aquilo, né, naquela região que vai estar implantado faz sentido ou não faz. Então, uma gestão participativa é o órgão, né, por exemplo, a prefeitura, mas a comunidade, então as pessoas que vivem naquela cidade, naquela área, também possam opinar. Uma gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos em todos os países. Então, que as cidades elas possam ter acesso, né, a todos ali, pessoas com alguma dificuldade de mobilidade física, então, né, essa urbanização possa ser inclusiva e que a comunidade ela possa participar então desse crescimento. Consumo e produção responsáveis. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis, ou seja, né, que as empresas elas pensem, assim como nós, né, pensemos a partir do momento que eu vou comprar aquilo, eu vou utilizar por quanto tempo, eu posso passar isso para frente, eu posso passar isso para uma outra pessoa que não vai ter acesso depois. Então, essa questão de padrão de consumo sustentável é você pensar, né, a longo prazo. Eu estou comprando hoje, mas como que eu vou descartar isso? Por exemplo, um celular. Né? Eu tenho um celular hoje, ano que vem ele já não está funcionando tanto, ele já não atualiza tantos aplicativos. O que eu vou fazer com ele? A empresa que produziu esse celular, né, ela vai recolher, ela pode então utilizar num outro aparelho, ela pode reaproveitar as peças, o que ela vai fazer com aquilo, ou eu posso passar para uma outra pessoa. Então, essa questão da sustentabilidade. Consumimos muito mais recursos naturais do que a gente deveria. Reduzir, então, substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem, reuso. Então, é isso, né? Quando aquele aparelho, o eletrônico, quando aquela roupa, ela já não me serve mais, né? Já não cabe, ou quer que seja, o que eu vou fazer com isso? Eu posso passar para frente, eu posso doar, eu posso mandar para uma empresa que vai reciclar. Como é que fica essa questão? Então, é um consumo e produção responsáveis, você pensar o processo do início ao fim, do início da vida daquele objeto, daquela roupa, do que quer que seja, né? De quando ele foi produzido até o seu final. Ação contra a mudança global do clima. Adotar medidas urgentes para combater alterações climáticas e os seus impactos. Frear o aumento do desmatamento e da poluição do ar, que tem influência, então, no aquecimento do planeta. Aumentar os investimentos dos países no desenvolvimento de tecnologias que permitam reduzir o desgaste do planeta. Então, é pensar no nosso clima, nessas mudanças que acontecem, nessas mudanças bruscas, drásticas, nessas alterações que a gente acaba vendo, né? O verão mais quente da história, o inverno mais frio da história. Então, a gente pensar, né, o que nós podemos fazer para frear, né, para diminuir um pouco essas mudanças tão bruscas, tão drásticas, faz parte, então, do 13º objetivo. Vida na água. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares,
os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Os mares e os oceanos, eles são um indicativo, né, da qualidade de vida no planeta. Então, a gente precisa pensar, né, no seu uso e conservação também. Aumentar a conscientização quanto à poluição dos oceanos. Não sei se eu já comentei com vocês, mas tem uma região no Oceano Pacífico, se vocês pesquisarem ilha de lixo no Pacífico, é para lá, né? Não só no Pacífico, tem outras áreas, mas o do Pacífico é uma das mais conhecidas, uma das maiores que tem. É uma região muito grande, é uma ilha realmente, assim, e só de lixo, que é para lá que as correntes marítimas levam o lixo do oceano. Então, é necessário a conscientização quanto a essa poluição. Nós já sabemos que o plástico, a partir do momento que ele é criado, ele não some mais do planeta, ele não se desfaz, ele precisa ser reciclado, precisa ser descartado de uma forma correta, e dependendo do formato, dependendo do tipo, os animais eles acabam ficando presos, acabam se alimentando daquilo. Então, essa conscientização quanto à poluição dos oceanos, né, ela é um ponto, né, desse objetivo bem importante. Fim de todas as práticas ilegais de pesca e que prejudiquem o ecossistema marinho. Então, a pesca muitas vezes ela é feita de forma predatória, não só por grandes empresas, como por pequenos também. Existem as épocas certas, porque é necessário então que aquela vida marinha ela se reproduza, ela se refaça, ela se renove, né? E se a pesca ela for feita de forma inconsciente, de forma predatória, né, ao longo do ano todo, a gente não vai ter a renovação então desse ecossistema, dessas vidas, e a gente pode acabar tendo então um desabastecimento quanto à produção pesqueira. Então é necessário então que essas práticas legais elas sejam extintas. Vida terrestre. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma saudável e sustentável florestas. Combater a desertificação. Travar e reverter a degradação de solos. Travar a perda da biodiversidade. Então, é a responsabilidade que nós temos com a vida na Terra, com as florestas, com os locais, né, nos quais a gente vive. Nós vivemos na Terra, então é nossa responsabilidade tratá-la bem, né, deixar com que a vida se renove, com que a vida aconteça. Reverter as consequências das degradações e também prevenir novos desastres. Então, são os objetivos da vida terrestre. Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça, né, que todos tenham acesso à justiça, construir instituições eficazes, porque nós falamos em instituições aqui, instituições jurídicas, né, no caso, quando você precisa ter acesso, né, por exemplo, fazer um BO na polícia, se você sofreu algum tipo de crime, se você sofreu algum tipo de calúnia, difamação, que você possa então ter o seu direito, né, à sua vida ali preservado também, quando você for buscar, né, os seus direitos, que você possa encontrar um local onde isso aconteça. Então, instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Que os países combatam a corrupção, né, muitas vezes a gente tem o combate ao crime, né, o crime organizado, o crime de civis, né, todos somos, né, civis, mas a corrupção, né, hierarquizada, isso também é necessário, né, que a gente possa ter bons exemplos, né, que nós possamos eleger boas pessoas, que essas pessoas que a gente eleja não sejam corrompidas, não sejam corruptas, né, então o combate à corrupção, a impunidade, práticas abusivas, práticas discriminatórias, tortura, bem como todas as formas de restrição de liberdades individuais. Então, é bem importante tudo isso também. E o último, então, o 17º, parcerias e meios de implementação. Então, reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, para que tudo isso possa acontecer, né, os meios de implantação, então as metas ali, que eles sejam então uma parceria entre todos os países.
relações de parceria e cooperação entre as nações, países em melhores condições que ajudem os que estão em desenvolvimento. Então, quem tem maiores condições e melhores, que possa estender a mão, que possa auxiliar aqueles que não estão, então, no mesmo nível, para que se chegue, então, nesses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E é isso, então, para a nossa aula. Hoje vimos esses 17 objetivos e suas metas, como colocá-las, como implantá-las, como você consegue se ver colocando em prática tudo isso. Então, reflitam sobre isso que a gente conversou, não deixem de fazer as atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!